Opa, aqui é o Joba e deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas vezes você já planejou tudo para começar no YouTube? Talvez já tenha até postado um vídeo ou outro, mas depois de um tempo ficou chato ou difícil e você simplesmente desistiu. Isso acontece porque o seu cérebro está te empurrando para dois extremos. Ou tá fácil demais e aí fica chato e você desiste, ou tá difícil demais e você se frustra e acaba desistindo da mesma forma. E quando a gente entra nesse ciclo, o YouTube se torna mais uma coisa que a gente começa e nunca termina. Então hoje, nesse vídeo daqui, eu vou te mostrar como encontrar um meio termo que faz você ter consistência, as ferramentas que eu uso para fazer isso com consistência há mais de 10 anos, caramba, mais de 10 anos postando vídeo no YouTube. E tudo isso sem você precisar virar um doente que vai ficar postando vídeo no YouTube todo dia, tá? Somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. Com certeza você já viu alguém fazendo algo incrível e com a melhor das intenções você falou algo do tipo: nossa, essa pessoa é muito talentosa, ela nasceu com o dom para fazer isso. Eu mesmo já falei isso diversas vezes com cantores, atletas, guitarristas que eu gosto pra caramba. Eu olhava assim e falava: nossa, essa pessoa aí, ela nasceu para fazer isso. Sendo que, como diz o grande e velho clichê, quem vê palco não vê bastidor. E a verdade é que nós não somos ensinados a parar para pensar e valorizar as milhares de horas que essas pessoas investiram durante anos para conseguir fazer aquilo muito bem. E o resultado é que quando vemos alguém fazendo algo que a gente sonha em fazer, tipo criar um canal no YouTube, é comum a gente olhar e pensar: putz, cara, isso daí não é para mim, eu não tenho o dom para fazer isso. E acredite ou não, 10 anos atrás, quando eu estava começando no YouTube, eu cheguei a pensar isso e eu quase, mas quase que eu desisti de fazer YouTube. E aí você pode pensar assim, né? Pô, esse bicho vai fazer o vídeo falando que eu tenho que ser consistente, continuar postando, postar com frequência. E calma que eu não vou falar isso, tá? Assim, é óbvio que você precisa postar com frequência, mas isso é o básico, tá? Isso é o que todo mundo já sabe. O que eu vou falar aqui é a parte que normalmente as pessoas não comentam, eu não vejo as pessoas comentando sobre isso, que é como fazer isso na prática. Quais ferramentas nós precisamos usar no dia a dia para que a gente consiga ser consistente e para que o YouTube não se torne apenas mais uma das coisas que a gente começa e não termina. Então, o que faz a gente focar em alguma coisa e persistir fazendo isso versus o que é que faz a gente desistir? No livro Flow, A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade, o autor, que eu não vou nem tentar falar o sobrenome desse cidadão, tá? Pelo amor de Deus, o que é isso, esse sobrenome? Ele explica que se a gente faz algo que é fácil demais, uma atividade que é fácil demais, a gente vai achar essa atividade chata e vai parar de fazer, mas se a gente fizer uma coisa que é difícil demais, a gente vai se sentir frustrado porque não temos as habilidades necessárias para fazer isso da melhor forma possível, então a gente só vai se frustrar e desistir. E ele fala que o ideal seria a gente encontrar um meio termo, algo que seja compatível com nossas habilidades, mas esteja um pouco acima delas a ponto de se tornar um desafio. É esse tipo de atividade que desejamos continuar até o fim, já que sentimos prazer ao perceber que estamos nos superando. Mas como que a gente faz isso daqui? Como que a gente pode sentir esse prazer? Onde que a gente tem que focar para isso daqui conseguir acontecer? Sendo um professor de YouTube, analisando canais há muitos anos, eu percebo que as pessoas desistem porque acham muito difícil, ou seja, começam a fazer a coisa errada, da forma errada, tentam fazer tudo de uma vez, vamos falar sobre isso mais para frente, mas também porque elas focam muito no resultado final, no que elas querem alcançar, seja isso os primeiros 1.000, 10.000 inscritos ou conseguir viver do canal. Então a pessoa fica o tempo todo fazendo o YouTube, que no começo é cheio de processos muito chatos que você precisa entender como que esses processos são feitos. De novo, calma que eu vou falar sobre isso, mas enquanto você está fazendo isso, enquanto você está no dia a dia de YouTuber, você não pode pensar no seu resultado final.
Por exemplo, eu já tive meus grandes objetivos de ganhar os meus primeiros 1.000 inscritos, depois os primeiros 10 mil, depois os primeiros 50 mil, 100 mil, depois um valor específico financeiro, depois outro, e depois eu aumentei de novo, e eu fui subindo isso, sendo que eu já alcancei todas as metas que eu queria. Como que eu me mantenho motivado para fazer YouTube? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Tem muita gente que fala assim, pô, olha que loucura. O cara fala, eu tô ferrado, sem dinheiro, não gosto do meu emprego, queria fazer uma coisa diferente e sonho em viver da YouTube. O cara fala isso e aí depois ele fala, mas eu não tenho a motivação para fazer YouTube. Pô, se o cara que tá ferrado, que tem um sonho, que quer fazer um negócio, não tem a motivação, imagina eu que já faço isso há muitos anos e já tô com a vida ganha. Brincadeiras à parte, você não pode ficar pensando no seu dia a dia o tempo todo, no seu objetivo final. É óbvio que isso vai te dar um gás, vai ser uma coisa legal. Você sonhar com isso é muito legal, uma forma de você traçar um objetivo, é uma excelente forma de você começar e aí você define de forma bem concreta. Eu quero alcançar o resultado X, por exemplo, 10 mil inscritos em 6 meses, vou fazer isso, 1 hora por dia. Você vai dividir da forma correta. Porém, YouTube é uma coisa que demora para acontecer, não vai ser do dia para a noite. Você vai precisar de alguns meses. E, inclusive, tem alguns iniciantes que falam assim, pô, Diogo, você está me desmotivando falando isso. Você fala umas coisas no seu canal que é para desmotivar. E não é para desmotivar. Se você se sente desmotivado com a realidade, porque eu estou falando a realidade, é porque a sua expectativa está muito descolada da realidade. Então aí está sendo um erro seu de expectativa. Você precisa entender mais sobre YouTube, pesquisar mais, se inscrever aqui no canal, maratonar, e aí você vai aprender e vai parar de acreditar nessas besteiras e idiotices, babaquices e golpes que falam por aí. Então, se você não pode, durante o seu processo ali, ficar focando o tempo todo no resultado final, onde é que tem que estar o seu foco? No que você precisa focar? Você precisa ter uma bússola. É muito melhor você ter uma direção para andar. Você, ao invés de ficar pensando, eu quero ganhar os meus primeiros 50 mil inscritos, enquanto você não está pegando nem 50 visualizações por dia. Você ficar pensando nos 50 mil inscritos, você vai se desmotivar pra caramba. É muito melhor você ter uma bússola. E o que seria essa bússola? Uma direção que você sabe que você precisa caminhar. Aqui no meu canal, eu sempre falo da importância de você ter uma missão para o seu canal. Em diversos livros, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, ele vai falar sobre isso. No livro Mindset, que eu esqueci o nome da mulher, Carol Dweck, ela vai falar sobre isso também. Agora eu tô lendo um livro maravilhoso chamado Ikigai, que significa justamente isso, a sua razão de ser, o seu propósito de vida. Você precisa ter essa bússola. Como que eu faço aqui no meu canal? No meu canal, ao invés de pensar que eu sou um canal que ensina sobre YouTube e ficar dando diquinha básica de YouTube, que não tem problema nenhum, né, dar diquinha básica de YouTube. O problema é dar dica errada, mas em vez de ficar pensando nisso, eu tenho que criar conteúdo do YouTube, eu tenho que dar dica do YouTube, eu tenho uma missão do meu canal, vamos dizer que é o Ikigai do meu canal, que é ajudar outras pessoas a mudar de vida com o YouTube, igual eu mudei. Então, com base nessa missão, com base nessa bússola, tudo que eu vou fazer no meu canal, eu me pergunto, se eu fizer isso daqui, isso vai ajudar outras pessoas a mudar de vida com o YouTube? Se a resposta for sim, eu vou lá e faço. Então, todos os vídeos que eu faço são pensando nisso. Como que eu arrumo conteúdo, ideias para falar aqui nos meus vídeos? Assistindo conteúdos no YouTube, assistindo podcasts, mas principalmente lendo. A ideia desse vídeo daqui veio da leitura de um livro. Então, quando eu vou organizar o que eu preciso fazer todos os dias, eu tenho ali organizado que eu vou todos os dias, durante 30 minutos, ler algo que vai me ajudar a criar conteúdos melhores, porque se eu criar conteúdos melhores,
a minha missão, eu vou chegar mais próximo da missão do meu canal, que é ajudar outras pessoas a mudar de vida com o YouTube. Então, primeira coisa, em vez de você ficar focando no seu resultado final, que beleza, você tem que ter uma meta, você tem que sonhar, é muito gostoso pensar nisso. No seu dia a dia, não fique pensando nisso, nossa, como eu queria 1.000 inscritos, nossa, como eu queria 1.000 inscritos. Você tem que pensar, eu quero 1.000 inscritos, ok, o que eu preciso fazer para conseguir 1.000 inscritos? Criar bons conteúdos. O que eu preciso fazer para criar bons conteúdos? Gerar valor para as pessoas. O que eu preciso fazer para gerar valor para as pessoas? E aí você vai pensar dentro do seu nicho o que você precisa fazer. E seguir essa bússola, gerar valor para as pessoas, criar bons conteúdos, focar nisso, em vez de focar, ai, como eu queria ter 1.000 inscritos. Porque aí você só vai ser uma pessoa chata, repetindo isso e não vai ter resultado, não faz sentido nenhum, pelo amor de Deus, ok? Mas qual a forma mais fácil de você ter consistência no processo, de você fazer o que precisa ser feito todos os dias? E é aqui que está o segredo. O segredo está justamente nessa parte, no processo. O que é que você precisa pensar nesse momento? Beleza, eu sei que eu quero ter um objetivo, eu sei que eu preciso seguir um processo, no caso, criar bons conteúdos, gerar valor para as pessoas. Como que eu vou conseguir fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é quebrar o que você precisa fazer em passos. Por quê? De novo, o YouTube vai ser uma coisa difícil, sendo que uma coisa difícil nada mais é do que uma sequência de coisas fáceis, mas para isso você precisa quebrar em passos. E eu não falo isso da boca para fora não, tá? Como vocês sabem, eu me esforcei pra caramba para fazer o Guia Supremo do YouTube, e no módulo plano de ação, se você vier aqui, você vai ver que eu divido, vamos achar aqui, eu divido justamente em passos tudo que o meu aluno tem que fazer. Então tem aqui, ó, isso aqui é só uma parte, né? Preparar o conteúdo, roteiro, abertura, fazer thumbnail, refinar o conteúdo, gravar. Tudo isso daqui tem a ver também com essa aula daqui, onde eu explico como fazer uma boa explicação. Essa aula daqui para aprender a fazer roteiro é uma coisa simplesmente sensacional, tá? E eu falo isso porque ela é baseada nesse livro aqui, ó, deixa eu pegar. The Art of Explanation. Cara, que livro sensacional, tá escrito por um jornalista incrível. Se você ainda não é aluno do Guia Supremo do YouTube, tá? O link tá aqui na descrição. E quem não é aluno é maluco. O lance é esse. Vai ser o único curso de YouTube que você vai precisar comprar na sua vida, tá? Mas esse não é o segredo. Dividir em partes, isso aqui talvez até você já soubesse, eu já falei aqui várias vezes aqui no canal, sendo que enquanto eu estava lendo o livro, o Ikigai, ele falou sobre uma coisa muito interessante. Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar do estado de flow, que é quando você está fazendo uma atividade, você está totalmente focado, imerso nessa atividade, você esquece do tempo, esquece de tudo que está ao redor e você só foca naquilo ali. É uma coisa muito comum em esportes, inclusive, jogos online também, se você gosta de jogar videogame, acontece bastante. Mas aí ele falou sobre uma coisa que eu não conhecia, quer dizer, não é que eu não conhecia, porque é algo que eu faço no dia a dia, mas ele deu o nome para uma coisa que eu não sabia que tinha um nome, que ele chamou de microflow. No caso, a ideia é do cara do livro Flow, e aí ele só citou no livro Ikigai. O que é esse tal do microflow? É uma forma de você desfrutar das tarefas cotidianas, das coisas que você precisa fazer no dia a dia. E isso daqui vai ser pesado de ouvir, tá? A gente vai começar a aprofundar aqui, vai ficar uma coisa mais avançada e uma coisa que serve para tudo na nossa vida, tá? Não só para YouTube, é uma coisa bem importante. A gente está numa época em que a gente tem muito estímulo o tempo todo. Então, a gente lava a louça enquanto assiste meu vídeo no YouTube. Um salve para você que está fazendo isso agora. Tamo junto, também faço isso. Quando a gente vai, sei lá, tomar banho, aí bota alguma coisa para tocar, você vai fazer cocô e leva o celular para o banheiro. Qualquer momentinho de tédio que você tem, pega ali o celular e fica nas redes sociais, no WhatsApp. Eu não uso mais redes sociais, mas eu ainda pego muito ali no WhatsApp para falar com meus amigos, com a família. E a gente fica entediado muito fácil, muito fácil. Sendo que sentir tédio, se acostumar com não fazer nada ou fazer apenas uma coisa e focar naquela coisa, prestar atenção nos detalhes, isso é uma coisa extremamente, não só importante, como essencial
para o ser humano. E a gente não consegue fazer isso. Então, quando eu peço, por exemplo, para você fazer uma pesquisa sobre bons títulos, por exemplo, para encontrar o título para esse vídeo daqui, que eu pesquiso o título e faço a ideia da thumbnail tudo antes de gravar o vídeo, eu demorei quase 1 hora, enquanto estava fazendo o roteiro ali tudo junto, né? Quase 1 hora somando tudo, porque eu faço tudo em combinação de novo. Para quem é aluno do Guia Supremo do YouTube, eu falo sobre isso neste módulo daqui, o imã de audiência, nesta aula daqui, tá? Como se organizar para aplicar a estratégia. Então, quando eu peço para pesquisar, para ir atrás, para você fazer um bom título e uma boa capa para o vídeo, que é uma das coisas mais importantes, é simplesmente o que define se a pessoa vai clicar ou não no seu vídeo, e muita gente negligencia isso, deixa para fazer isso de última hora. Quando eu peço para fazer isso, e quando eu falo que é um processo que vai demorar, juntamente com o roteiro que você está escrevendo ali, coisa de 1 hora, você vai pensar logo, nossa, que chatice, nossa, demora muito, nossa, eu não vou querer fazer isso. E tudo isso, essa sensação que você tem, está atrelada ao fato de que você está acostumado o tempo todo a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Enquanto você trabalha, responde um amigo no WhatsApp e está escutando música ou escutando um podcast. É o tempo todo fazendo muita coisa. E eu não estou falando que isso é uma coisa exclusiva sua, não, que você está errado, só você faz isso. Não, eu também acabo fazendo isso, mesmo sabendo que não é para fazer, mesmo tentando evitar ao máximo, se bem que hoje em dia eu faço muito menos, mas às vezes eu me pego respondendo mensagem no WhatsApp enquanto estou olhando uma coisa no site, ouvindo um podcast. Às vezes acontece. Quando eu estou trabalhando, não, porque atualmente eu uso uma técnica que eu vou falar já já, e aí eu consigo focar de verdade. É sensacional. Não é fácil, mas é sensacional. E como eu disse, o microflow, microfluir, é você desfrutar das tarefas cotidianas. E como você faz isso? Criando processos, deixando a coisa mais legal de fazer. Então, na hora que eu vou criar um título, eu tenho um processo para criar o título, que é o que eu ensino no Guia Supremo do YouTube. Eu sei por onde começar, eu sei onde procurar inspirações, eu sei como pegar, por exemplo, e jogar no ChatGPT para o ChatGPT me ajudar a fazer isso. Eu tenho um processo passo a passo. Até para subir um vídeo no YouTube, eu tenho um processo passo a passo. Está colado aqui na minha frente. Eu tenho que primeiro ajeitar o link do meu curso, depois colocar os links que eu citei ao longo do vídeo, fazer o mini artigo na descrição, colocar as tags, ajustar a tela final, olhar os anúncios que vão aparecer, fazer o comentário fixado. Tá escrito aqui, tem um post-it, é que eu não vou tirar porque, pô, dá uma pena de tirar ele daqui. Tem um post-it colado aqui no meu computador com o passo a passo que eu tenho que fazer. Porque isso simplifica o meu processo de criação e, na medida que eu vou fazendo isso, vai me dando prazer, porque é uma espécie de gamificação do que precisa ser feito. Em vez de ficar pensando o tempo todo e me cansando, nossa, o que é que eu preciso fazer agora? Nossa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí, eventualmente, você vai esquecer de fazer certas coisas, porque se você não tem um processo, se você não tem uma organização, você vai esquecer de fazer, ou seja, você vai ter mais trabalho para ter um resultado pior ainda, o que simplesmente não faz o menor sentido. E se você se organizar, muita gente acha que vai deixar a coisa mais chata, mas não, fica mais legal ainda. Um exemplo que ele fala no livro é que o Bill Gates, quando vai lavar a louça, ele tem uma ordem do que ele vai lavar. Eu também faço isso, olha só, tá? Compartilho aí, ó, mesmo nível de pensamento do Bill Gates, se você também coloca aí nos comentários. Mas primeiro eu tiro o grosso da sujeira ali mesmo com a mão, aí eu vou limpo bem a bucha, limpo primeiro os copos, depois eu limpo os pratos, depois os talheres, cada talher separadinho. Isso é uma forma de fazer esse trabalho cotidiano que eu preciso fazer porque eu sou um adulto com responsabilidades, e uma pessoa com responsabilidades é uma pessoa que faz o que precisa ser feito. Se eu tenho que fazer, eu tenho duas opções. Ou eu posso fazer reclamando de qualquer forma e aí ser infeliz, ou eu posso tentar deixar esse processo mais legal, criando um passo a passo, criando metodologias para que isso fique mais legal de se fazer. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E as pessoas hoje em dia fazem as coisas de qualquer forma. Tem uma frase que eu falo com meu amigo que
É, é muito difícil encontrar bons profissionais, porque parece que tá todo mundo dizendo foda-se, eu não quero fazer isso, eu não gosto de nada e fazendo tudo de qualquer forma. E se você for nessa onda, você vai ter o resultado que todo mundo tem. O que é que eu faço de diferente? O que é que eu tento aplicar em tudo que eu faço na minha vida? Atenção ao detalhe, fazer as coisas da forma mais simples possível e fazer as coisas com cuidado. Se uma coisa deve ser feita, que seja bem feita. Eu falo isso dentro do meu curso, inclusive, do Guia Supremo do YouTube. Então, faça uma coisa de cada vez, não tente ser multitarefas. Estudos indicam que trabalhar em várias atividades ao mesmo tempo diminui nossa produtividade em ao menos 60% e que nosso QI diminui mais de 10 pontos. Além disso, você se distrai mais fácil por causa da neuroplasticidade do nosso cérebro. Quando o nosso cérebro se acostuma em fazer uma coisa, ele cria um caminho para que a gente faça isso e ele processe isso de forma mais simples. E se você está o tempo todo fazendo várias coisas, você não está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O seu cérebro está de maneira rápida trocando a atenção dele em várias coisas. Então, uma hora ele presta atenção numa música, depois uma hora ele presta atenção nas mensagens, outra hora ele presta atenção no seu trabalho. Então, fica trocando o tempo todo. E ele se acostuma a trocar essas ideias. E quando ele está trocando essas ideias muito rápido, você vira uma pessoa que se distrai muito fácil, porque é o que você está treinando o seu cérebro a fazer. E aí depois eu fico puto com isso. Um monte de gente viciado em celular, que faz tudo que vai fazer, mexe no celular, e escuta alguma coisa, e vê vídeo, e é TikTok, sei lá o quê. Treina o cérebro para ser um cérebro disperso, sem foco, e depois ficar falando sem ter um diagnóstico médico que tem a doença X, Y, Z, banalizando esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, tem que ter muita paciência para fazer vídeo no YouTube hoje em dia. E o que eu faço que me ajuda bastante é usar a técnica Pomodoro, que no último vídeo eu mostrei esse site daqui, que basicamente é o seguinte: você inicia aqui o timer, ele começa a contar 25 minutos e durante esses 25 minutos você vai ter foco total em fazer apenas uma coisa. Focar em fazer apenas essa coisa. E depois, quando parar aqui, vai tocar um alarme e você vai ter 5 minutos de descanso. E aí, por mais que você esteja focado no que você estava fazendo aqui, quando esse alarme tocar, pare tudo que você está fazendo e tenha esses 5 minutos de descanso, onde você vai dar uma leve caminhada, esticar as pernas, pegar um copo d'água ou recarregar sua garrafinha de água. Respeite a técnica Pomodoro, que ela te ajuda pra caramba a treinar o seu cérebro, ser uma espécie de antídoto contra o uso absurdo que a gente faz hoje em dia do celular. E eu também faço parte disso, tá? Eu tento já diminuir bastante, tô cada vez melhor nisso. E esse livro tá me ajudando tá me dando um impulso a mais para eu conseguir usar cada vez menos o celular. Então, o que eu faço no dia a dia é simples, tá? Não tem nenhum segredo. Primeiro, tenha uma bússola, uma missão, algo que vai te dar essa energia para você saber o que você precisa fazer para ter o seu canal. Saiba o que você precisa fazer, quebre o seu objetivo em várias partes, faça uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Então, quebre em passos, use a técnica Pomodoro e preste atenção nos detalhes. Isso daqui é a coisa que mais vai diferenciar você em relação aos outros canais. Se você seguir a missão do seu canal, se você tiver uma bússola e você prestar atenção nos detalhes, como eu faço no meu trabalho, como eu fiz com esse vídeo, eu garanto, se você for olhar outros vídeos sobre YouTube, nenhum deles é da forma que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque eu presto atenção nos detalhes. Eu demorei 2 dias para fazer o roteiro desse vídeo daqui, sem contar o tempo que eu passei lendo o livro para ter a informação e tudo que eu estou passando aqui. Preste atenção nos detalhes, tente desfrutar das tarefas cotidianas, vai tomar banho sem estar ouvindo nada, vai lavar louça sem estar ouvindo nada, a não ser que seja meus vídeos. Meu vídeo pode ouvir, o meu vídeo pode ouvir. Tenta sentir tédio, reservar 5 minutos, 10 minutos para pensar na vida, que ninguém faz isso mais hoje em dia. E se a sua vida é muito corrida, se você não tem tempo para fazer YouTube, vá ver o meu último vídeo onde eu falo como fazer YouTube com 1 hora por dia. E se você quiser saber exatamente todo o passo a passo, tudo que você precisa fazer, eu tenho este outro vídeo aqui
que é um aulão secreto não listado, extremamente completo. Eu demorei horas e horas para editar isso daqui, onde eu falo tudo que eu faria se fosse começar do zero no YouTube hoje. Quem não faz YouTube é maluco.